Produtos notáveis. Produtos notáveis. Produtos notáveis são multiplicações onde os fatores são polinômios. Exemplo, x mais 3 elevado ao quadrado. O aluno que resolve essa expressão como sendo x ao quadrado mais 3 ao quadrado, ele incorre em um severo erro, um grave erro. Não pode ser resolvido dessa maneira. Assim como 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, x elevado ao quadrado é x vezes x, x mais 3 elevado ao quadrado só pode ser uma multiplicação do x mais 3 pelo próprio x mais 3. Então, x mais 3 elevado ao quadrado é x mais 3 vezes x mais 3. E aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma. E assim faremos x vezes x igual a x ao quadrado, x vezes 3 igual a 3x, 3 vezes x igual a 3x, e por fim 3 vezes 3 igual a 9. Essa seria a maneira correta. Nós ainda podemos simplificar um pouco o resultado final, observando que esses dois fatores aqui podem ser reunidos. Tratam-se de monômios. Monômio é uma letra só, um número só, ou um número multiplicando a letra, como acontece aqui. 3x é o mesmo que 3 vezes x. Então, todos esses termos aqui, ó, x ao quadrado, é monômio? Sim. 3x é monômio, 3x é monômio, 9 também é monômio. E o monômio ele tem uma coisa que a gente chama de parte literal. Parte literal é incógnita com expoente. Então, aqui a parte literal é x. Incógnita x, o expoente é 1. E a parte literal aqui também é a mesma, x com expoente 1. Quando os monômios apresentam a mesma parte literal, você pode juntar ou subtrair. Pode somar ou subtrair. Então aqui eu consigo somar os dois porque eles têm a mesma parte literal. 3x mais 3x daria 6x. Então vem comigo. X mais 3 elevado ao quadrado vai ser escrito como x ao quadrado mais 6x mais 9. Essa é a maneira correta de resolver o produto notável. No entanto, alguns alunos podem ainda se perguntar, mas o que isso significa? A gente pode usar uma argumentação geométrica para mostrar o significado. Vamos considerar que é um quadrado e vamos dividir essa figura, esse quadrado, em 4 outras partes. Um quadrado grande, grande sim, né? Um pouco menor do que o azul, mas maior do que esse amarelinho. Então nós temos um quadrado maior, um quadrado menor, e aqui nós obtemos dois retângulos azuis idênticos. Eu vou te informar que o lado do quadrado verde mede x e que a altura do retângulo mede 3. A altura do retângulo coincide com o lado do quadradinho amarelo. Então, se eu estou dizendo que esse pedaço aqui mede 3, automaticamente esse aqui mede 3 e esse aqui mede 3. Se isso daqui mede x, isso daqui também vai medir x e isso daqui vai medir x. Então a gente falou assim, a altura do retângulo mede 3, a altura do retângulo de baixo, né? Porque se for do de cima aqui, vai medir x. Bom, então embaixo aqui, ó, se aqui mede x também, aqui embaixo ó, também tem que medir x. Então vamos escrever isso. A base aqui do retângulo azul de baixo mede x e como havíamos dito antes, o lado do quadradinho amarelo também vale 3. Então aqui nós temos uma situação de área do quadrado azul, né? Quadrado todo, o quadrado completo. A área dele seria lado vezes lado, base vezes altura. Então é x mais 3 vezes x mais 3. Essa conta que foi feita. Então a gente pode se apoiar nela, né? A gente pode mostrar que a área do quadrado verde, de lado x aqui, base vezes altura, x vezes x. X vezes x a gente já fez essa conta, dá x elevado ao quadrado. Agora, a área do primeiro triângulo, do primeiro retângulo azul, é base x vezes altura 3. X vezes 3, 3x. Então vamos colocar essa informação. Coloquei ele antes o segundo retângulo, mas eles são idênticos, né? Havíamos dito antes. Então tá aí os dois retângulos de área 3x. E por fim, a área do quadradinho pequeno, de lado 3, o amarelo, né? 3 vezes 3, só pode ser igual a 9. Então, o produto notável pode ser justificado, pelo menos o quadrado da soma pode ser justificado dessa maneira. Agora eu vou mostrar com um pouco mais de detalhes o quadrado da diferença. Ele tem uma ideia um pouquinho diferente, mas na mesma linha. Então vamos apreciar. Produtos notáveis. Os produtos notáveis são multiplicações em que os termos ou fatores são polinômios. Geralmente eles vêm no seguinte formato, x menos 2 ao quadrado. E alguns alunos resolvem essa expressão x menos 2 ao quadrado como sendo x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Isso é um erro grave, então isso não deve ser feito. A forma correta de resolver x menos 2 ao quadrado seria x menos 2 ao quadrado é igual a x menos 2 vezes x menos 2. E aí o procedimento correto fica da seguinte forma.
x vezes x produz x ao quadrado. Agora eu vou multiplicar x vezes 2, então é x vezes menos 2. Multiplica o sinal primeiro para você não errar. O sinal do x é positivo, multiplicando um sinal negativo. Então a resposta aqui vai ser negativa. X vezes 2, 2x. Negativo de 2x. Agora eu vou multiplicar esse menos 2 pelo x. Menos negativo, que é o sinal do 2, multiplicando um número positivo, que é o x. Então, menos vezes mais dá menos. 2 vezes x, 2x. Então, eu tenho que ter um novo fator menos 2x aqui. E, por fim, eu tenho menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos tem que dar mais. 2 vezes 2 dá 4. Então, o último termo seria mais 4. Podemos juntar esses dois termos aqui, menos 2 com menos 2. Então, você tem um negativo de 2x e tem outro negativo de 2x, você junta, você fica com negativo de 4x. Então, vai ficar como resposta final, x ao quadrado menos 4x mais 4. Algumas pessoas gostam de dizer o seguinte, quando eu vejo x menos 2 ao quadrado, eu devo fazer o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado. O sinal que vem aqui, menos. Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4. Então, daria aqui. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Mais, sempre mais, o segundo termo ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Pode ser feito usando o que eles chamam de fórmula, né? Que seria isso, o quadrado do primeiro, mais ou menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. O importante é que você saiba de onde isso vem. De onde que vem essa ideia? Vem daqui, ó. Então, aqui eu marquei, essa é a maneira correta, né, de fazer. Então, você imagine um quadrado. Se o lado do quadrado fosse 4, qual que seria a área dele? A área desse quadrado seria 4 vezes 4, portanto, a área seria igual a 16. Tá, então vamos esquecer que esse quadrado tem lado 4. Vamos dividir esse quadrado aqui de uma forma. Corta aqui, corta aqui. Então, você formou dois retângulos e dois quadrados. Agora, imagine que a área total do seu quadrado, esse tamanho todo aqui, seja x, um número desconhecido. Pronto, x e x. Então, a área dele seria x ao quadrado, né? A área do quadrado todo seria x ao quadrado. Tá, mas não é isso que eu quero ainda. Quero te mostrar o seguinte. Se eu disser que essa parte aqui vale 2, que essa parte aqui vale 2, olha o que acontece. Eu posso dizer, então, que esse tanto aqui, ó, é exatamente tudo que vale x menos esse tantinho aqui que vale 2. Então, esse pedaço aqui ficaria sendo x menos 2. X que é tudo, tira 2. Pronto, eu me refiro a esse pedaço. Então, eu vou me referir a esse pedaço como sendo x menos 2. Observe. Fica assim, ó. Isso aqui é x menos 2. Do mesmo modo, eu posso fazer aqui em cima, ó. Tudo é x, né? Se eu tirar esse pedacinho aqui que vale 2, então é tudo que é x, tira 2. E é esse pedaço que eu estou me referindo, x menos 2. Vou fazer a mesma coisa, x menos 2. Observe agora que eu tenho condições de me referir às áreas de cada figura dessa que eu formei, dos retângulos e dos dois quadrados. Vai ficar assim, ó. A área do primeiro quadrado, x menos 2 vezes x menos 2. Daqui até aqui é x menos 2, daqui até aqui é x menos 2. Então, quando eu faço a área, né, que é base vezes altura, é x menos 2 vezes x menos 2. Então, esse produto me dá a área desse quadradinho aqui. Se eu quiser a área dessa parte verde aqui, olha aí, é só fazer 2 vezes x menos 2. A base aqui vale x menos 2, né? Esse tamanho aqui, gente, é o mesmo que esse daqui, ó. Esse pedaço aqui, observe, é do tamanho desse. Então, aqui é x menos 2. Então, x menos 2 é base, vezes a altura, que é 2. Então, x menos 2 vezes 2 é a área, que dá 2x menos 4. Observe que aqui também eu consigo calcular essa área verde aqui de cima, ó. Da mesma forma, observe aí. 2 vezes x menos 2 é a mesma coisa. Então, a área dá 2x menos 4. E, por fim, essa áreazinha aqui vai dar 4, né? Que é 2 vezes 2. Então, fica a área igual a 2 vezes 2, a área é igual a 4. Bom, eu quero que você perceba que a área desse quadradinho aqui é exatamente o seu problema inicial. Observe aí, ó. X menos 2 ao quadrado não é x menos 2 vezes x menos 2? Então, a área desse quadradinho é o seu problema inicial. E aí, em relação à área do quadrado todo,
Como que eu poderia descrever a área desse quadradinho azul? Poderia ser feito assim, ó. Igual a área toda, que é x ao quadrado. Então, a área toda é x vezes x. Tudo, tá? Se eu pegar tudo e retirar esse pedaço aqui, e depois retirar esse pedaço aqui, e depois retirar esse pedaço aqui, vai sobrar só a parte azulzinha, que é o x menos 2 vezes x menos 2. Só que esse pedaço que eu acabei de retirar, eu já sei a área dele. Tá aqui, né? Então, eu vou passar daqui para cá. Pronto, 2x menos 4. Para chegar só no azulzinho, eu tenho que tirar esse pedaço verde aqui também. Vamos tirar. Menos a outra parte verde. E essa parte verde aqui eu já sei a área, que é 2x menos 4. Então, vamos tirar dali e passar para cá. 2x menos 4. Por fim, para que sobre só o pedaço que eu quero, que é só esse x menos 2 e esse x menos 2, eu tenho que tirar a parte lilás. Então, vamos tirar a parte lilás. Tirou. Eu também sei que a área é 4. Vou passar o valor para cá. 4. Está feito. Então, observe que x menos 2 vezes x menos 2 é exatamente igual a tudo, que é x ao quadrado, tirando 2x menos 4, tirando 2x menos 4 de novo, depois tirando 4. Bom, vou escrever isso para você. Essa área aqui seria a área toda, x ao quadrado. Se eu juntar isso aqui, ó, menos 2x menos 4, menos 2x menos 4, menos 4, fica assim, ó. Menos 2x menos 4, menos 2x menos 4, menos 4. Tira o parênteses, né? O menos manda trocar o sinal de todo mundo. Troca o sinal de 2x, fica menos 2x. Troca o sinal do menos 4, fica mais 4. Troca o sinal de menos 2x, menos 2x. Troca o sinal do menos 4, fica mais 4. E mantém esse menos 4 que já estava aqui. Fazendo as contas, você junta esse menos 2x com menos 2x, dá menos 4x. 4 mais 4 dá 8. 8 menos 4 dá 4 positivo. Então, vai ficar menos 4x mais 4. Agora, observe. Compare com o que já tínhamos feito. Está lá, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4. Ou seja, a partezinha azul é o todo, que é x ao quadrado. Isso aqui tudo junto dá menos 4x mais 4. Daqui que você pode tirar, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É daí que sai a fórmula dos produtos notáveis. Continuando a nossa discussão sobre produtos notáveis, existem 5 produtos notáveis mais relevantes, e esses você tem que ter bem em mente durante todo o tempo. O primeiro, o quadrado da soma, x mais a elevado ao quadrado. Isso é igual ao quadrado do primeiro termo, que é x, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, então dá 2x vezes a, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Segundo, quadrado da diferença. Esse é o que nós vimos no último slide. X menos a elevado ao quadrado. Isso é igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes a, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Terceiro, produto da soma pela diferença. X mais a vezes x menos a é igual a x ao quadrado menos a ao quadrado. Quarto, cubo da soma. X mais a ao cubo é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o segundo termo elevado ao cubo. E por fim, o cubo da diferença, x menos a elevado ao cubo. Isso é igual ao cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Fatoração de polinômios. Vamos dividir esse tema em 4 casos. Primeiro caso, fator comum e evidência. Utilizaremos aqui a expressão x ao quadrado mais 2x. Então, observe que existe um fator comum, que é o fator x, incógnita x. Vamos marcar ela aqui e vamos colocar ela em evidência. Colocar em evidência é colocar do lado de fora de um parênteses. Então, vamos escrever aqui o x e o parênteses. Agora, eu vou pegar cada termo da expressão e vou dividir por esse x que ficou do lado de fora. E a resposta vai ser colocada dentro do parênteses. Vamos pegar aqui o x ao quadrado e vamos dividir por x. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 2 menos 1, quando não tem nada no expoente, tem 1. 2 menos 1 dá 1. Então, a resposta é x elevado a 1. Vamos colocar esse x elevado a 1 dentro do parênteses. Vamos usar aqui o sinal, mais. E agora vamos dividir 2x por x. Então, vai ficar 2x
dividido por x. Aqui tem muita gente que vai dizer, é só cancelar o x, mas vamos entender como que isso acontece. Aqui, olha, do lado desse x tem o número 1. Quando o número aqui ao lado é 1, a gente não precisa de registrar. Então a gente olha não tem nada, mas sabe que é o número 1. Então eu vou dividir número por número. 2 dividido por 1, que deu 2. Agora aqui, x dividido por x. Cancela. Como assim cancela? Divisão de potências de mesma base. Então você vai manter aqui o x e vai subtrair os expoentes, 1 menos 1. Então vai ficar x elevado a 0. Qualquer número ou qualquer incógnita elevado a 0 sempre dá 1. Então, na prática, desse lado aqui ficaria 2 vezes o número 1. 2 vezes 1 dá 2. É por isso que a gente fala que corta, cancela. Porque na prática vai ficar o 2, apenas o 2. 2 vezes 1 é 2. Tá? Mas esse cancelamento ele subentende todas essas outras operações aí que ocorreram. Então, vamos colocar a resposta ali dentro do parênteses e está feito. Colocamos então aqui nessa expressão o fator x em evidência. Segundo caso, fatoração por agrupamento. A faturação por agrupamento é um pouco mais delicada porque você tem que organizar de uma maneira interessante esses termos. E às vezes a primeira organização nem sempre é a mais eficiente. Então vamos mostrar nesse caso aqui do exemplo, xy mais 20 mais 4y mais 5, qual que seria o melhor agrupamento possível. Então vou colocar xy mais 4y mais 5x mais 20. E vou te mostrar o seguinte, nos primeiros dois fatores eu tenho o y comum. E nos outros dois últimos eu tenho o número 5 comum. Não se esqueça que 20 é exatamente 5 vezes 4. Então por isso eu posso dizer que o número 5 é comum aos dois últimos fatores. Então aqui nos dois primeiros eu coloco o y em evidência, do lado de fora de um parêntese, vai dividindo, né, e vai pôr as respostas aqui dentro do parêntese. E nesses dois aqui eu vou colocar o 5 em evidência. Então vai ficar assim, y, que multiplica x mais 4, mais 5, que multiplica x mais 4. Observe, xy dividido por y, cancela o y, sobra só o x. 4y dividido por y, cancela o y, sobra só o 4. 5x dividido por 5, cancela o 5, fica só o x. 20 dividido por 5 dá 4. Então agora, organizando dessa forma, isso acaba sendo útil porque aparece novamente a possibilidade de colocar o fator comum em evidência. Observe que os dois termos que estão sendo somados têm o x mais 4 comum. Então vou colocar o x mais 4 em evidência. Vai ficar assim, x mais 4. E aí eu vou dividir esse termo por x mais 4, vai sobrar só o y. E ao dividir esse termo por x mais 4, vai sobrar só o 5. Então fica feita aqui a fatoração da expressão. Acaba ficando um pouco mais conciso. Vamos lá para o terceiro caso. Terceiro caso, fatoração do trinômio quadrado perfeito. Eu vou simbolizar pela sigla TQP, trinômio quadrado perfeito. Então aqui o trinômio quadrado perfeito é um polinômio com 3 monômios, né? No caso aqui do nosso exemplo, x ao quadrado menos 10x mais 25. Esse trinômio é chamado trinômio quadrado perfeito porque eu consigo fatorá-lo. Então a fatoração fica assim, x menos 5 elevado ao quadrado. Então eu vou indicar isso aqui da seguinte forma. Trinômio quadrado perfeito, no primeiro, na parte esquerda aqui da igualdade. Na parte direita eu vou dizer que é o trinômio quadrado perfeito na sua forma fatorada. Tá? Vamos dar nome aí para essa forma fatorada. Entender como que você vai partir de um lado e chegar no outro. Então primeiro vamos dar nome aos termos. Essa primeira incógnita que fica dentro do parênteses aí na forma fatorada, vou chamar de primeiro termo. O símbolo ali, vou chamar de apenas de sinal, positivo ou negativo, sinal. E o 5 vai ser o segundo termo da forma fatorada. Isso é importante, primeiro termo, sinal e segundo termo, porque isso aí vai te ajudar a sair do trinômio quadrado perfeito e chegar na forma fatorada dele. Então vamos ter um processo assim bem eficiente para que isso seja feito. Vamos colocar aqui uma tabelinha onde eu tenho a primeira linha, o primeiro termo, o sinal e o segundo termo. Porque quando eu olho para o trinômio quadrado perfeito, o mais importante aqui é entender quem é o primeiro termo, quem é o sinal e quem é o segundo termo. Eu coloco o primeiro termo, sinal, segundo termo e elevo ao quadrado. E aí fica na forma fatorada. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é a raiz quadrada do termo de segundo grau. O sinal é o mesmo sinal do termo de primeiro grau. E o segundo termo ele é obtido dividindo o termo de primeiro grau por 2 vezes o primeiro termo. Então você vai se concentrar nessa tabela que foi dada aqui. Aí na hora que você for relembrando esses conceitos, você vai organizar a tabela e vai chegar na forma fatorada. Ok? Então fica assim, ó. Faça a fatoração de 9x ao quadrado mais 12x mais 4. Então agora é um exercício para que a gente resolva utilizando essa tabelinha aqui. Eu quero que você pegue esse trinômio e verifique se é um trinômio quadrado perfeito. E se for, escreva ele na forma fatorada. Então vamos utilizar a tabela. Quem seria o primeiro termo então da forma fatorada?
basta pegar a raiz quadrada do termo de segundo grau. Então, vou olhar para cá, o grau 2 está aqui, 9x ao quadrado. O grau 2 é dado pelo expoente, né? Se o expoente é 2, o grau é 2. Então, o termo de segundo grau é esse, 9x ao quadrado. Então, vou colocar uma raiz em cima desse termo. Então, vamos colocar aqui dentro dessa caixinha para nos organizar melhor. Então, vai ficar assim, ó. 9 raiz quadrada de 9x ao quadrado. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de x ao quadrado é x. O segundo termo, deixa eu voltar aqui que passou direto. Vamos ver se a gente consegue, não dá para voltar aqui, mas vamos prosseguir. O sinal é o sinal do termo de primeiro grau. Então, termo de segundo grau, termo independente, termo de primeiro grau. O sinal dele é positivo. Então, o sinal aqui, S, né, que representa o sinal, seria o sinal do meio aqui da forma fatorada, é um sinal positivo. E, por fim, para obter o segundo termo, né, que seria esse númerozinho aqui, basta dividir o termo de primeiro grau, que nós encontramos, que é 3x, por duas vezes o primeiro termo. Então, vamos lá. A gente vai pegar o termo de primeiro grau. Opa, o termo de primeiro grau é esse aqui, ó, 12x. Né? É o termo de primeiro grau do trinômio quadrado perfeito, 12x. Nós vamos dividir ele por duas vezes o primeiro termo que a gente encontrou, que é 3x. Então, vamos fazer essa conta e vamos colocar aqui dentro dessa caixinha. Vai ficar assim, termo de primeiro grau, 12x, dividido por duas vezes 3x. 2 vezes 3x é 6x. Né? Então, vamos colocar 2 vezes 3x. Já vamos fazer essa continha aqui à frente. Isso dá 12x dividido por 6x, 12 dividido por 6 dá 2, x dividido por x cancela. Pronto, agora eu sei quem que é o primeiro termo, sei quem que é o sinal, quem que é o segundo termo. Então é só colocar aqui dentro do parênteses e elevar ao quadrado. Vai ficar assim, ó. O 3x vem para cá, primeiro termo, o sinal vem para cá e depois o número 2. E depois eu fecho parênteses e elevo ao quadrado. 3x mais 2 elevado ao quadrado é a forma fatorada do trinômio quadrado perfeito. Ok, pessoal? Para verificar se o trinômio é quadrado perfeito, eu teria que abrir, né? Teria que fazer 3x mais 2 vezes 3x mais 2 e ver se dá isso daqui. Porque se não der, o trinômio original não era um trinômio quadrado perfeito. Tá? Então, isso a gente vai ver daqui a pouco um exercício de equação de segundo grau, onde eu vou tratar sobre isso. Vamos para o quarto e último caso, que é diferença de dois quadrados. Então, eu tenho aqui x elevado ao quadrado menos a elevado ao quadrado, e isso deve ser fatorado como sendo x mais a, que multiplica x menos a. Vamos te dar um exemplo para que você entenda como funciona essa fatoração. Vamos pegar aqui, ó, escreva na forma fatorada a expressão 81x ao quadrado menos 64. Bom, fica assim. Primeira coisa, tira a raiz dos dois termos. Então vai ficar a raiz de 81x ao quadrado. 81, raiz de 81 é 9. E raiz de x ao quadrado é x. Raiz de 64 é 8. Então aqui eu estou tentando entender quem que é o termo que está elevado ao quadrado e quem que é o segundo termo que está elevado ao quadrado. Aqui, ó, o primeiro termo elevado ao quadrado é 9x. E o segundo termo que foi elevado ao quadrado é 8. Então eu vou fazer o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Então essa expressão aqui, 81x ao quadrado menos 64, ela pode ser fatorada como sendo 9x elevado ao quadrado menos 8 elevado ao quadrado, que é igual a 9x mais 8 vezes 9x menos 8. Só vou chamar a atenção aqui para o fato de que o 9 e o x estão sendo elevados ao quadrado. Então, assim a gente resolveria o exercício, né? Escrever isso aqui na forma fatorada, como sendo diferença de dois quadrados. Solução com fatoração. Fator comum em evidência. Nesse slide, a gente vai ver como resolver a equação de segundo grau, utilizando a ideia de colocar o fator comum em evidência. Isso vai ser possível sempre que a equação de segundo grau, na forma completa ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, apresentar o termo c igual a zero, ou seja, não apresentar um termo independente. Então vamos ver aqui um exemplo. Digamos que você tem a equação x ao quadrado menos 18x igual a zero. Nesse caso, o a vale 1, o a é o cara que fica do lado de x ao quadrado, quem está do lado de x ao quadrado é o número 1. O b seria menos 18, o cara que fica do lado de x, a gente chama de b. E o c é o cara que fica sozinho, não tem o cara que fica sozinho, então o c vale zero. Então, é o que, nesse caso específico, eu posso resolver utilizando o fator comum em evidência. A fatoração, que nós vimos ali no primeiro caso, de colocar o fator comum em evidência. O fator comum aqui é claramente a incógnita x. Vamos colocá-la em evidência. X ao quadrado dividido por x dá o mesmo x. Menos 18x dividido por x dá 18. Pronto. Aqui eu tenho que fazer uma análise. Olha, eu tenho uma multiplicação de dois objetos sendo igual a zero. Então, quando eu multiplico dois números e a resposta dá zero, a única certeza que eu tenho é que um deles tem que ser zero. Né? Ou zero vezes alguma coisa que dá zero, ou alguma coisa vezes zero que dá zero. Então, vamos fazer essa explicação.
como eu observei um produto, x vezes o parênteses sendo igual a zero, a única possibilidade, as duas únicas possibilidades possíveis para esse produto é que o x seja zero, ou então que os valores que estão dentro do parênteses, né, que é x menos 18, seja igual a zero. Então, se o x é zero, nada mais é fazer, isso seria uma resposta. Agora, se o x menos 18 for igual a zero, eu posso passar o 18 para o outro lado, e aí eu chego x igual a 18. E essas são as duas respostas da equação. O x1 seria o zero, ou então o x2 seria 18. E assim ficaria resolvida a expressão, a equação, com a utilização da ideia de colocar o fator comum em evidência. Solução com fatoração. Completamento de quadrados. Nesse ponto eu peço que deem mais atenção porque vamos utilizar bastante o completamento de quadrados para entender melhor o comportamento da fórmula de Bhaskara e outras questões relacionadas a funções quadráticas. Então, nós vamos poder usar esse artifício de fazer o completamento de quadrados para resolver qualquer equação do tipo ax ao quadrado menos bx mais c igual a zero. Então, qualquer equação ela permite ser resolvida pelo completamento de quadrados. Bom, exemplo. Resolva a equação de segundo grau por completamento de quadrados. E a equação é essa daqui, ó, x ao quadrado menos x mais 24 igual a zero. Tá. Como que a gente vai fazer? Você vai tratar essa equação, esses termos aqui, como se fosse um trinômio quadrado perfeito. Então, você vai tentar fazer a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Essa é a sua primeira ação dentro desse completamento de quadrados. Para fazer o completamento do quadrado, você precisa primeiro identificar um trinômio quadrado perfeito aqui. Se existe ou não, né? Então, vamos tentar fatorar esse possível trinômio quadrado perfeito. Isso a gente já viu como se faz. A gente pode usar a tabelinha, né? Primeiro termo, sinal, segundo termo. O primeiro termo é a raiz quadrada do termo de segundo grau. Então, fica a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. O sinal é o mesmo do termo de primeiro grau. O termo de primeiro grau é o 10x, né? Então, o sinal dele é negativo. E o sinal também tem que ser negativo. E o segundo termo é o termo de primeiro grau, que é o 10x, dividido por duas vezes o termo que eu achei aqui, que é x. Vai ficar 10x dividido por duas vezes o x. Cancelo o x de cima com o x de baixo. 10 dividido por 2 dá 5. Então, estou chegando à conclusão que o primeiro termo aqui da fatoração é x, o sinal é negativo, o segundo termo é 5. E agora eu vou fatorar. X menos 5 ao quadrado. Então, teoricamente, esse número quadrado perfeito se fatoraria dessa forma. Mas só que quando eu abro isso aqui, quando eu faço as contas desse produto notável, olha aí o que acontece. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Opa, ficou diferente. Ou seja, isso daqui não é trinômio quadrado perfeito. Porque se fosse, né, pela técnica que nós aprendemos, a fatoração teria que ser x menos 5 ao quadrado, só que x menos 5 ao quadrado me dá um outro trinômio quadrado perfeito. Me dá o verdadeiro trinômio quadrado perfeito, mostrando que x ao quadrado menos 10x mais 24 é um trinômio que não é quadrado perfeito. É daí que surge a ideia de fazer o completamento de quadrados. Ou seja, você vai pegar isso daqui e vai mexer nisso até que isso daqui possa se tornar x ao quadrado menos 10x mais 25. Ah, professor, como que eu faço isso? Vamos pegar aqui a nossa equação original, x ao quadrado menos 10x mais 24 igual a zero. Você já sabe que a diferença desse trinômio aqui para o trinômio quadrado perfeito é de um número, né? Aqui é 24, aqui teria que ser 25, né? No lugar do 24 teria que ter um 25. Então você pode inserir o que está faltando, literalmente. Você vai colocar ali x ao quadrado menos 10x mais 24 mais 1. Ah, você pode fazer isso? Pode, desde que você vá lá do outro lado, onde estava zero, e coloque 1 também. Por quê? Uma equação é uma balança. O que você faz de um lado, se você fizer da mesma maneira do outro lado, você não vai desequilibrar essa balança. E observe com mais cuidado. Se você passar 1 para cá, ficar 1 menos 1 dá 0. Você não fez nada. Na prática, você não fez nada. Mas isso aqui vai te ajudar demais. Por quê? Quando você somar 24 mais 1, olha o que acontece. X ao quadrado menos 10x mais 25. 24 mais 1 deu 25. Igual a 1. Isso daqui é exatamente um trinômio quadrado perfeito. Você já sabe que é o trinômio quadrado perfeito. É o trinômio quadrado perfeito que você completou. Você mesmo completou essa expressão que não era um trinômio quadrado perfeito para que ela passasse a ser um trinômio quadrado perfeito. E ela virou um trinômio quadrado perfeito, você vai fatorar. Então, x ao quadrado menos 10x mais 25, na forma fatorada,
é x menos 5 ao quadrado. Só que vai continuar igual a 1. E agora você vai resolver essa expressão aqui de forma direta. Coloca a raiz quadrada dos dois lados. X menos 5 ao quadrado é igual a raiz de 1. Aqui colocou a raiz desse lado, colocou a raiz desse lado. Desse lado aqui, quem sai da raiz? X menos 5. Cancela, né? O quadrado aqui do expoente cancela com o índice da raiz. Então sai só x menos 5. E a raiz quadrada de 1 vai ser mais ou menos 1. Então x menos 5 igual a mais ou menos 1. Daqui você consegue tirar duas respostas, x1 e x2. Primeiro x, passa o 5 para lá e ele vai subtrair com 1. Vai ficar assim, x1 é igual a 5 menos 1, que é 4. x2, passa o 5 para lá e agora ele vai somar com 1. Então x2 vai ser igual a 5 mais 1, que é igual a 6. Ou seja, x1 igual a 4, x2 igual a 6. É a resposta da equação x ao quadrado menos 10x mais 24 igual a 0. Isso feito por completamentos quadrados. Então, se você não entendeu, volte o vídeo, dê uma repassada, porque nós vamos ter diversos exercícios pedindo para você resolver equações de segundo grau usando o completamento de quadrados.